Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Elvio Sampaio, professor de matemática, e a aula de hoje é para alunos do nono ano. É uma aula sobre triângulos, né? A gente vai falar sobre semelhança de triângulos e também as consequências do Teorema de Tales em relação a triângulos, né? Então a gente começa aqui com a primeira consequência, tem no livro de vocês, que é uma aplicação direta do Teorema de Tales em triângulos. Se a gente tem uma reta, né? Se a gente tem um triângulo e a gente tem uma reta que ela é paralela a algum dos lados do triângulo, então o Teorema de Tales vai valer nessa expressão. Ou seja, nesse triângulo aqui, por exemplo, essa reta aqui, essa semireta aqui, ela é paralela ao lado BC, né? O que vai acontecer? Ó? A gente poderia colocar uma reta aqui, uma reta S, ok? Que ela vai ser paralela a essa reta R. Então você teria o quê? Você teria um feixe paralelas aí, né? A gente poderia considerar outra aqui, estaria sobre a base do triângulo, né? A base BC. E aí a gente teria uma consequência direta do Teorema de Tales, ou seja, esse pedacinho aqui, ó, essa distância aqui, AD dividida por DB, seria igual, né, a gente teria uma razão, né, com essa proporção aqui, AE dividido por EC. Então teríamos AD dividido por DB igual a AE dividido por EC, tá certo? Isso vale para qualquer lado. Se as retas fossem paralelas assim, ó, se tivesse uma reta paralela a esse lado, valeria também. Se fosse paralela a esse outro lado aqui, né, paralela aqui, valeria também. A gente consegue aplicar o Teorema de Tales, tá certo? Então eu coloquei um exemplo, que a gente tem um triângulo aqui, tem esse triângulozinho menor aqui, certo? AD é um triângulo menor que o ABC, e a gente quer descobrir esse valor aqui, ó, valor de x aqui. Como é que a gente faz? Aplicação direta do Teorema de Tales, tá certo? Né? A gente tem aqui uma aplicação direta do Teorema de Tales. AD, que é 10, dividido por DB, que é 15, vai ser igual a quê? Ao AE, que é 6, dividido por x, certo? Então aqui é só você fazer meio pelos extremos, a gente tem 10x igual a 6 vezes 15. 6 vezes 15. Ok? Então aqui você tem 6 vezes 15 vai dar 90. 90. Você tem igual a 10x. X vai ser igual a 90 dividido para 10. Você tira que o x é igual a 9. Certo? Consequência direta. Isso vale se você tivesse com esse ladozinho aqui paralelo para cá ou para cá, tá certo? Então é a primeira consequência do Teorema de Tales quando a gente fala de triângulos. Vamos para a segunda consequência. Bom pessoal, agora vamos para a segunda consequência. Segunda consequência, a gente tem um triângulo aqui, certo? E a N é bissetriz desse ângulo aqui que está no ângulo A, tá certo? O que vai acontecer? Aqui tem um ângulo A, aqui tem um ângulo B, aqui tem um ângulo C, aqui tem um ângulo A. O que vai acontecer? Se a gente tem essa reta aqui, que ela é bissetriz nesse triângulo, então essa regrinha vale. BN, tá certo? Esse pedacinho de BN dividido por BA, esse daqui, vai ser igual a MC dividido por AC. Tá certo? Se for bissetriz, vale a regrinha e aí a gente tem essa igualdade. Da onde vem esse resultado? Usando o Teorema de Tales. A demonstração usa o Teorema de Tales para provar que ela é verdadeira. Tá certo? E aqui a gente tem um exemplo, né? A gente tem um triângulo aqui, a N vai ser bissetriz, então a N aqui nesse caso é bissetriz. Precisa dessa informação, a N é bissetriz, e a gente quer descobrir os valores de BN e de NC, ok? Como é que a gente faz? Usa a regra. Aí vale a regrinha. Então BN, que a gente não sabe quem é, a gente vai chamar de X, ó. Então X
dividido por 7, ó, dA, vai ser igual ao quê? A NC. Eu não sei quem é NC. Eu sei que isso aqui tudo é 12. Se isso aqui tudo é 12, então esse pedacinho aqui é o quê? É 12 menos x. Então, 12 menos x. X sobre 7 é igual a 12 menos x sobre 8. Tá certo? Aí faz meio pelos extremos. Isso aqui leva que 8x é igual a 8 vezes x dá 8x. 7 vezes 2 dá 84 menos 7x. Subtrai 7, soma 7x dos dois lados, a gente vai ter que 15x é igual a 84. X vai ser igual a 84 dividido para 15. Tá certo? Então, x vai ser o quê? Vai ser 84 dividido para 15. Quem é x? É BN. Então, isso aqui vai ser igual ao quê? A 84 dividido para 15. Certo? Qual vai ser o valor do NC? É 84 sobre 15. Deste valor aqui eu vou tirar o quê? Eu vou tirar 12. Certo? Então vai ficar 15 vezes 12. Vou fazer aqui. 15 vezes 12, para ver quanto dá. 12 vezes 15. 0 vai 1, 2, 3, mais 15, 0, 8, 1. 180. Então vai dar 180 menos 84 sobre 15. Isso aqui vai dar 180 menos 80, vai dar 100, 100 menos 4, 96. 96 sobre 15. Então, o NC vai ser 96 sobre 15. Ok? Então, pronto, pessoal. Essa daqui é a segunda consequência do Teorema de Tales. Ele é usado na demonstração do problema, né? Para a gente chegar àquele resultado. E aí, quando você tiver uma bissetriz, você consegue montar essa proporção em relação aos lados, quando a gente tem essa bissetriz no triângulo, ok? Então pronto, agora vamos para a parte de triângulos semelhantes. Bom, pessoal, e agora? Vamos falar sobre semelhança de triângulos. Então, dois triângulos eles são semelhantes quando? Quando os ângulos correspondentes são congruentes e as medidas dos lados correspondentes são proporcionais. Como assim, professor? Que a gente tem dois triângulos. Os ângulos correspondentes são esses. Ó. A gente tem dois triângulos aqui. Este ângulo aqui é o correspondente a esse. Esse daqui é o correspondente a esse. E esse aqui é o correspondente a esse. Tá certo? Os ângulos correspondentes são congruentes. Né? Vamos usar uma outra palavra. Tem a mesma medida. Tá certo? Então aqui, esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse. Esse aqui tem a mesma medida que esse. Esse aqui tem a mesma medida que esse. Tá certo? Então eles possuem aí as mesmas medidas. E os lados correspondentes são proporcionais. O que significa isso? Se eu pegar esse lado aqui e eu multiplicar por um número, eu consigo chegar nesse. Aqui, ó, se eu pegar esse 4 e multiplicar por 2, eu chego a esse. Né? Aqui, esse daqui, se eu multiplicar por algum número, eu consigo chegar nesse. Por 2 também, ó. 3 vezes 2 dá 6, então eu consigo. E esse, se eu multiplicar por 2. Esse número, né, no caso 2, se eu pegar todos os lados, eu pegar esse, multiplicar por 2, eu chego nesse. Se eu pegar esse mesmo número 2, multiplicar por 3 dá esse, e esse daqui eu multiplicar por 2 dá aquele, então esses lados, todos eles são proporcionais. Tem um número 2, que quando eu multiplicar o 4 por 2 vai dar 8, o 3 por 2 vai dar 6, e o 5 por 2 vai dar 10, tá certo? Quando existe esse número, tá certo? Pode ter casos que eles não são proporcionais. Você poderia, por exemplo, ter um caso de um triângulo assim, ó. Aqui fosse o 4, o 5, digamos aqui fosse o 2,5. Então valeria para esse, mas para esse não valeria, tá certo? Então quando você pega todos os lados do triângulo e eles são proporcionais, existe esse número, quando eu multiplico cada um desses por esse número e dá o outro, a gente diz que eles são proporcionais. Tá certo? Então essa é a primeira situação aí que a gente tem
para triângulos semelhantes, tá certo? Quando você tem os lados, os ângulos correspondentes, eles são congruentes, eles possuem o mesmo valor, né, os ângulos, e os lados correspondentes são proporcionais. Vai existir um número, nesse caso aqui é o 2, quando eu multiplicar, é como se eu multiplicasse cada um desses lados desse triângulo e eu conseguisse chegar no outro triângulo maior ali, tá certo? Através dessa multiplicação desse número aqui, ok? Então pronto, pessoal, agora a gente vai ver casos específicos de semelhança de triângulos. Bom, pessoal, e quando é que a gente verifica que dois triângulos são semelhantes? Então, precisa acontecer uma dessas três situações para a gente verificar a semelhança de triângulos. A primeira delas é o caso ângulo-ângulo. Se você tiver dois triângulos, certo? Que dois de seus ângulos correspondentes, né, eles são congruentes, então a gente tem que esses triângulos eles são semelhantes. Como assim? Eu peguei dois triângulos, ó. Tem esse ângulo aqui, certo? Que é correspondente a esse, e esse aqui que é correspondente a esse. Se eles forem congruentes, ó, se esse daqui possui o mesmo valor que esse e esse mesmo valor que esse, então esses dois triângulos aqui eles vão ser o quê? Eles vão ser semelhantes. É o chamado caso AA ou ângulo-ângulo, certo? Então, se você pegou dois triângulos que eles possuem os ângulos correspondentes congruentes, você já pode concluir ali que eles são semelhantes. Correspondentes, ó, esse que está aqui em cima tem que ser igual a esse daqui. Esse que está aqui tem que ser igual a esse. Tem que ser os ângulos correspondentes. O segundo caso é o caso lado, ângulo, lado, certo? Se você verificar essa situação, então você consegue verificar, você consegue dizer que esses dois triângulos eles são semelhantes. Qual é o caso lado, ângulo, lado? Você tem um lado aqui, certo? Um ângulo no meio e outro lado aqui, certo? Aqui faltou o ângulo, certo? O lado aqui, um ângulo no meio e o outro. Se esses lados aqui, ó, esses dois lados aqui, certo? Que estão compreendidos por este ângulo aqui, eles forem proporcionais a esses aqui, que estão compreendidos entre esse ângulo, e esses ângulos aqui, eles forem ângulos congruentes, então você tem ângulos congruentes e lados proporcionais, ó. Esse triângulo aqui, né, e esse triângulo aqui. Esses dois lados aqui, ó, eles são proporcionais a esses daqui. E os ângulos entre esses lados são congruentes. Se isso acontecer, você consegue dizer o quê? Que esses dois triângulos aqui, eles são semelhantes, tá certo? Então tem que ter lados proporcionais e ângulos congruentes, tá certo? Para você ter esse segundo caso que diz que esses triângulos são semelhantes. O último caso, né, é o caso lado, lado, lado. Quando você tem dois triângulos que os lados são proporcionais. Foi como a gente viu logo no início, né? Você tem esse lado aqui proporcional a esse proporcional a esse proporcional a esse. Quando você tem isso daí, você consegue obter um valor que multiplica, digamos assim, se você multiplicasse esses pequenininhos e chegasse nesse, né? Quando isso acontece, você também tem um caso de semelhança de triângulos. Então, esses três aqui são os casos de semelhança de triângulos, que a gente vai ver na nossa lista, só para verificar qual dessas situações são satisfeitas. O professor pode ter as três situações satisfeitas? Pode. Pode ser que na questão, no problema, ele só dê informações para você verificar um desses casos, certo? Ou o caso ângulo-ângulo, ou o caso lado-ângulo-lado, ou o caso lado-lado-lado, tá certo? Mas se você verificar um desses três casos, satisfazendo um desses três casos, você pode dizer certamente que os triângulos são semelhantes, ok? Então, pessoal, por hoje foi isso, a respeito da nossa aula sobre semelhança de triângulos, né? A gente viu o que são triângulos semelhantes e viu quais são os casos que a gente tem que analisar para verificar essa semelhança de triângulos, ok? Então, por hoje foi isso, um abraço e até o próximo vídeo.